O grande tesouro. A renomada cientista chegou na escola do município. A sua chegada atraiu repórteres, políticos, curiosos. Era a conhecidíssima doutora Brown, que tinha mestrado, doutorado, dominando vários idiomas e que ministrou aula naquele dia para a quinta série daquela escola. Seu objetivo era demonstrar o que havia de mais moderno e eficiente em termos de tecnologia no mundo para aquela escola simples do interior. E para atender à curiosidade, a aula foi transmitida por videoconferência para a praça da cidade. Então você já imaginou, a cidade inteira foi assistir na praça. Ela falou sobre as mais avançadas invenções tecnológicas, fascinou as crianças com aparelhos que tinha trazido em uma grande mala e finalizou dizendo que cada aluno deveria trazer no dia seguinte um texto descrevendo o que de mais moderno e eficiente tinha em sua própria casa. O melhor relato, disse ela, ganharia um bom amparo financeiro. No dia seguinte, tinha mais pessoas ainda na praça desejando saber quem seria o aluno premiado. A doutora Brown leu todos os textos e, depois de algum tempo, emocionada, anunciou o vencedor. Era um menino, 10 anos de idade, que tinha escrito: "A senhora pediu para escrever sobre o que houvesse de mais moderno e eficiente em minha casa. Bem, eu moro longe da escola, professora. Levanto bem cedo porque venho a pé. Minha mãe me oferece um copo de café com leite quentinho. Ela é muito rápida para acender o fogão a lenha. E dos aparelhos que a senhora citou na aula, não tem nenhum lá em casa. Não temos energia elétrica. Minha mãe ilumina toda a casa com uma lamparina, que é movida a querosene. Acho que ela também é cientista como a senhora. A pouca roupa que temos é lavada no rio, com sabão de cinza. Quando eu volto da escola, o almoço já está prontinho. Mamãe e eu cuidamos da plantação em volta da casa no período da tarde. Temos uma rocinha de arroz, feijão, algumas verduras. E a refeição é sempre deliciosa, até com alguns ovos, porque temos também galinhas. Ah, temos também um pomar que visito todo dia. Eu gostei da máquina que filtra a água que a senhora mostrou ontem. Lá em casa, também mamãe nos dá água boa. Ela ferve bastante a água do rio, deixa esfriar e coloca em vidros esterilizados. A senhora devia conhecer a minha mãe. Ela é linda. Seu maior sonho é aprender a ler, mas ela faz contas muito bem. Até me ajuda na tarefa. De noite, ela conta as histórias de um homem chamado Jesus e fazemos oração antes de dormir. Às vezes eu escuto meus colegas conversando sobre o que passou na televisão. Nesses dias, tenho vontade de ter uma na minha casa, mas depois a vontade passa. Mas olha, professora, eu sou muito feliz ajudando a minha mãe, conversando com ela e me sentindo amado também. Aí eu chego a ter certeza que lá em casa não falta nada. Ah, eu lembrei do espremedor de frutas ultrapotente que a senhora mostrou. Achei interessante. Mas lá em casa, comemos a fruta do pé. Todo dia eu saio para o pomar e vou catar. Eu acho que meu texto não servirá para o que a senhora pediu, não é? Escrevi porque minha mãe me ensinou a cumprir em dia tudo que for solicitado. Eu agradeço a sua visita à minha escola e também a oportunidade de conhecer a segunda mulher mais importante do mundo. A primeira, sem dúvida, é a minha mãe. Bem, eu termino minha redação seguro e certo. O que há de mais moderno e eficiente em minha casa atende pelo nome de mamãe. Naquela hora, a professora que fez a leitura desta redação do menino também fez uma pausa, silenciosa, que demorou segundos. E quando terminou a leitura, a doutora, mestra, professora Brown, ela mesma fez a conclusão, dizendo:
descobri hoje, nesta cidade do interior, uma lição que nenhuma universidade do mundo conseguiu me ensinar. Eu me preocupei muito em inventar, em chamar a atenção. Deixei de enxergar o que realmente vale a pena nesta vida: a extraordinária tarefa de ser mãe. Eis o maior tesouro, o maior invento. E foi aplaudida. Meu irmão, minha irmã, alguma descoberta nova para você? Ou apenas um relembrar? Um voltar a dar razão àquilo que precisa ser razoável? Um abrir os olhos da alma, mais que do corpo, da alma, para valorizar quem precisa ser valorizado. Eis aqui. Isto nunca vai mudar. Eu poderia dizer que aqui nós temos um princípio eterno. Deus nos deu algo extremamente divino. O dom da maternidade às mulheres e o presente de uma mãe aos filhos. Aqui está algo divino, sagrado. Pai e mãe são sagrados. O fato de ser sagrado não quer dizer que não tenham defeitos. Há uma sacralidade. E cada pai e cada mãe deve zelar por esta sacralidade que Deus infundiu, que Deus confiou à vida deles. Se um pai ou uma mãe não cuidar desta sacralidade, a culpa é deles. Eles que vão se ver diante de Deus, com tamanha graça que receberam, tamanho dom que receberam, e não zelaram bem disto. Aos filhos uma tarefa, que também é sagrada, recomendada pela palavra de Deus: honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe porque pai e mãe, e eu estou falando de regra, não estou falando de exceção, pai e mãe honram todos os dias seus filhos. Honram fazendo o que esta mãe fez por esse menino. Quando é que um pai e uma mãe honram seus filhos? Quando eles morrem de amor, se sacrificam por amor, choram por amor, soam por amor, acordam cedo por amor, dormem pouco por amor, cansam-se por amor, enfrentam injustiças por amor, sofrem humilhações por amor. A quem? A você, filho. Pai e mãe honram os filhos quando fazem isto. E você, filho? E você, filha? Quando honra seu pai e sua mãe? Como anda a medida do seu sacrifício por eles? Como anda a medida da sua paciência com seu pai e com sua mãe? Como anda a medida dos sofrimentos que você passa pelo seu pai e pela sua mãe? Como anda a medida do pouco sono que você hoje dorme, ou que precisaria dormir para o bem do seu pai e da sua mãe? Como anda a medida de qualquer humilhação que você possa passar por causa do seu pai e da sua mãe? Conviver com alguma injustiça ou um sentimento de injustiça por amor ao seu pai e à sua mãe? Como anda a medida dessas coisas? Se há um mandamento de honrar pai e mãe,
é porque Deus já sabia que pai e mãe merecem ser honrados. E por que merecem? Porque não é mandamento. Eles já fazem. Há um mandamento que não foi escrito, está no coração de pai e de mãe. Esse não foi escrito. Mas porque os filhos são esquecidos, aí Deus precisou escrever um mandamento para os filhos: honrar pai e mãe. Como anda o cumprimento desse mandamento? Você tem cumprido? Você viu o relato desse menino? Para este menino, quem é a mulher mais importante do mundo? Mamãe. E a segunda? Aquela doutora, mestra, que apareceu lá dando aula de inovação, tecnologia, tantas coisas, sábia. Por que esse menino disse que a mãe dele é a mulher mais importante do mundo? Porque ela lhe deu as lições mais importantes e mais lindas que alguém podia aprender. Vou questionar agora as mães e os pais. Você tem dado ao seu filho as lições mais lindas e importantes que ele precisa aprender? Você tem sido o exemplo mais edificante, mais lindo, mais admirável, mais encantador que seu filho pode ter? É claro que eu estou aqui hoje fazendo várias questões. Essas questões também fazem bem e são necessárias para que a gente possa dar um impulso, dar um salto na direção que esse mundo hoje tanto precisa. Esse mundo está precisando de homem de verdade, de mulher de verdade. Nós temos hoje uma imitação de homens nesse mundo, uma imitação de mulheres nesse mundo. Desculpa, uma sociedade extremamente frouxa, que não consegue mais ser capaz de sacrifícios, de passar por humilhações, de suportar dores, de enfrentar as dificuldades que surjam por amor a alguém que vale a pena, que a gente sabe que vale. Nós precisamos ensinar hoje os nossos filhos a serem homens de verdade. Estou falando os nossos filhos, criatura humana, mulher também. Não preciso falar que ele, ela. Os nossos filhos precisam ser homens, criatura humana, de verdade. Sem esse mimimi da sociedade que está aí hoje, cheio de gostinhos, cheio de quero, não quero, faço, não faço, gosto, não gosto. Nossos filhos precisam ser forjados no amor e na vida. Não é no fogo que se prova o ouro. Seu filho é ou não é um tesouro? O grande tesouro que Deus lhe deu. Todo tesouro precisa ser provado para se manter como tesouro. Senão a gente recebe um tesouro e como ele não é provado em nada, ele não é aprovado. Veja quantos rapazes e quantas moças, adolescentes, filhos nossos por aí, reprovados em valores, em virtudes, em atitudes. Por que reprovados? Muitos foram poupados das provas e poupados pelos próprios pais. Erro. Foi um erro cometido. Sempre há tempo para nós recuperarmos o ser humano. Sempre há tempo para nós recuperarmos a humanidade. Eu concluo aqui trazendo uma reflexão. Você pode chamar de lenda. Pode chamar, mas ela vai nos ajudar a entender. A reflexão é a seguinte: uma pessoa morreu, saiu do corpo dela aquela alma humilde, bem humilde.
E porque era aquela pessoa simples, humilde, muita gente não valorizava muito. Era uma pessoa simples. O seu anjo da guarda a guiou para a vida eterna. E quando ela chegou acima das estrelas, ela começou a tremer diante da altura e de tanta luz que ela enxergou. Naquela hora o anjo se antecipa e diz para aquela alma: não tenha medo, você está para entrar no céu. E os santos, quando viram aquela alma chegando no céu, disseram: como é pequenina! Não tem a veste branca das virgens, nem a túnica vermelha dos mártires, nem a divisa das ordens religiosas. Quem será? E quando esta alma se aproximou junto do trono de Deus, o anjo abriu o livro da vida e leu. Esta alma, pobre, simples, humilde, viveu sempre na casa de Deus. Fez sempre a vontade de Deus. Nada mais. Qual o seu lugar no céu? Naquela hora Deus disse: chega, seja colocada num dos primeiros lugares aqui no céu. Se a gente estiver vivendo longe de Deus, da casa de Deus, permitindo que os nossos filhos vivam longe de Deus, da casa de Deus, se a gente não estiver lutando para que os nossos filhos, se a gente não estiver lutando para que eles experimentem a graça de viver perto de Deus, na casa de Deus, esse relato pode ser contrário. Mas como eu quero ouvir um dia este relato, quanto a mim, quanto aos meus filhos. A gente não precisa ser conhecido, a gente não precisa ser famoso, não precisamos fazer coisas espalhafatosas. A única coisa que a gente precisa e que vai nos garantir o grande prêmio da vida é este de poder um dia ouvir: viveu sempre na graça de Deus, fez sempre a vontade de Deus. Pai e mãe, viva sempre na graça de Deus, faça sempre a vontade de Deus, ensine seus filhos a viverem sempre na graça de Deus, viverem sempre na casa de Deus, fazer sempre a vontade de Deus. Aí a gente vai ter paz, agora e depois.